Vamos agora saber detalhes importantes sobre a data de 7 de setembro, feriado nacional para comemorarmos os 196 anos da independência do Brasil. O processo a gente tem que colocar ele dentro de um quadro maior, né? Então, no caso, a independência é um processo contínuo, né? Até hoje estamos tentando aí conseguir essa plena independência. Mas o processo em si ele é histórico. Então, por exemplo, você tem todo um contexto da Europa. O Brasil está inserido ali como uma colônia, né, de Portugal no contexto do Pacto Colonial. Então você tem um movimento de industrialização surgindo na Europa que necessariamente, né, vai aí de encontro ao Pacto Colonial, onde eles interessavam em que? Abrir mercados para os seus produtos industrializados. Ao mesmo tempo, a questão do escravismo, né, que didaticamente entende-se que escravo não consome. Então, a própria estrutura, né, colonial que Portugal nos impôs, ela é antagônica à questão da industrialização que ocorre na Europa. Consequentemente, também, consequências, né, desse processo industrializante. Por exemplo, a Era Napoleônica. Napoleão, então, torna-se um grande ditador, conquistador da Europa. Ele vai ter como arqui-inimigo a Inglaterra. E nesse contexto aí, Portugal, né, está no rol dos problemas que a própria Guerra Napoleônica vai exigir. Então, Portugal ele está aí numa encruzilhada. Ou ele apoia a França, de acordo com o bloqueio continental, né, sob ameaça de invasão, ou Napoleão atende os ditames da Inglaterra, que é a sua maior parceira comercial. Então, onde vai surgir aquela ideia que Dom João VI era um rei aí medíocre, ele era príncipe regente até então, a sua mãe Maria Louca, né, estava em possibilidade de exercer o cargo da qual ela tinha, né, o título de rainha. Sendo assim, ele fazia um jogo dúbio, né? Ora mostrava-se apoiar Napoleão, ora mostrava-se apoiar a Inglaterra. Mas ele estava ganhando tempo. Então a história opôs ele como um rei bonachão, né? Um regente bonachão. Mas na verdade ele era esperto nesse sentido, né? Então ele segurou o máximo, né, a decisão final. E consequentemente, se ele não apoiasse a Inglaterra invadiria o Brasil, seria dividido em alguns outros estados menores, né, e iria nos pulverizar como o território grandioso que nós temos hoje. Então, sendo assim, Napoleão invade com Junot, com 1.200 homens, e incorpora, né, Portugal ao Império Napoleônico, pelo Tratado de Fontainebleau. Aí acontece o quê? A fuga da família portuguesa para o Brasil. Então, alguns historiadores, como Boris Fausto, por exemplo, né, no seu livro Os Dons do Poder, ele vai até insinuar, né, que a própria estrutura de Estado Nacional, ou seja, muito burocrática, clientelista, paternalista, ela vai ser transportada para o Brasil. Ou seja, a partir desse momento, Rio de Janeiro torna-se capital de Portugal, porque toda a estrutura administrativa tem que ser transplantada aqui para o Brasil. Então, a nossa independência já começa nesse bojo das guerras napoleônicas. Então, Dom João VI praticamente já está acelerando esse processo de dependência. O seu filho, Dom Pedro I, ele vai concretizar algo natural que já havia se iniciado, né, já em 1818 com a fuga da família real para o Brasil. A partir desse momento, né, as pessoas aqui no Brasil, as elites, né, claro, outras camadas sociais além da oligarquia, né, vão se organizar, ou seja, mesmo que tenha aí opções diferentes, né, mas se unem em função de uma causa única, né, um inimigo comum, né, e vão fundar o Partido Brasileiro, pressionando, né, que essa recolonização não aconteça. Dom João VI vai para Portugal, deixa aqui o príncipe regente. Esse Partido Brasileiro, né, através de abaixo-assinado, demonstra apoio, né, à causa da independência. Ele também não queria ir para Portugal, porque lá também seria ali, né, poderes limitados, o seu irmão que estaria no comando, lá teve guerra entre os parentes deles, né, para quem assumisse o trono de Portugal. Então é onde, através da Dona Leopoldina, né, imperatriz, com o Andrade, né, o patrono da independência, seu José Bonifácio, né, articulam, e uma semana antes do próprio grito da independência, né, eles decretam, né, oficialmente, né, politicamente, a independência do Brasil. Depois de uma semana que Dom Pedro I, né, dá o seu famoso grito nas margens do Rio Ipiranga. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa
independência do Brasil! Independência ou morte! Independência ou morte! Ela articulou, ela tinha boas relações, né, dentro, né, das câmaras, né, com deputados, né, os apoiadores, ministros. Não só ela teve um papel importante, como tem uma heroína, né, que combateu, né, fardada, vestida de homem, Maria Quitéria. Então a mulher, é claro, estava sempre presente na história, mas como a história, uma história oficial, você tem aquela visão aí machista dela mesma, né, onde a mulher estava relegada a segundo plano, às vezes dentro do lar. Mas a história oficial ela não demonstra, ela não denota tanto interesse, às vezes, né, pelo aspecto feminino, né, na própria conjuntura histórica. Mas ela foi de grande importância. Podemos dizer que se não fosse ela, o processo como ocorreu não aconteceria, né, da forma que se deu. Né? Ela teve um papel assim, muito importante. É uma obra oficial. Então você está criando um país, você não tem identidade nacional ainda, há muitos regionalismos. Então a ideia é de criar aí, né, uma identidade nacional, né, e nesse caso criar heróis. Então é claro que o quadro foi encomendado para quem estava no poder, né, e assim o exigiu. Então você vai ter, por exemplo, ali uma indumentária que não correspondia a trajetória que ele estava fazendo, né, esse percurso. Ele estava aí com roupas civis comuns, não estava usando fardas, né, e nem aí galonas. Estava montado num animal, né, um jumento, um burro, né, ou seja, um muar, não era um cavalo. Toda aquela pompa, né, aquele espírito heróico, corajoso, aquilo sim não existia. Tanto é que alguns objetos, dizem que tem uns 15 elementos nesse quadro que não correspondem à realidade. Né? Como um indivíduo com a carroça, tentando demonstrar que o povo estava a observar. Né? O local onde o rio mesmo, né, se encontra. Né? O casebre, né, que ali também se mostra na obra. Né? Então, ou seja, é uma obra oficial. Então ela não tem o intuito de pregar a realidade. Ela tem mais a intenção de mexer com a emoção. Brava gente!